Mateus, capítulo 16. Ok. E chegando os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. Algumas versões dizem avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face dos céus e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantaste? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantaste? Como não compreendeis que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardastes do fermento dos fariseus e saduceus? Então, compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento de pão, mas da doutrina dos fariseus. É curioso que, quando você estuda a história dos mártires do passado, quando você estuda a história dos pioneiros, dos profetas, pode escolher, todos eles sofreram, todos, sem exceção, e sofreram nas mãos de quem? Vocês lembram? Dos romanos. Dos pastores. Os romanos, se você pegar, por exemplo, toda a história bíblica, sempre pegue Joel, pegue Elias. Vamos pegar Elias, que é um exemplo bem fantástico para a gente estudar. Elias era perseguido por quem? Por Acabe. Quem era Acabe? Acabe era o rei do povo de Deus. Não era o rei do mundo, não era, entende? A gente tem a ideia, inclusive, que foram os romanos que tiraram a vida de Jesus, mas não foram os romanos. Os romanos apenas sancionaram a morte que o sinédrio judaico julgou. Agora, quem era o sinédrio judaico? Era composto de fariseus e saduceus. E quem eram fariseus e saduceus? Eram os líderes da igreja. E que igreja? É a pergunta. Da igreja de Deus. Então nós vamos observar em todos os tempos bíblicos, mesmo nos tempos modernos. Pega a Inquisição. Quem foi que matou os cristãos? Foi a igreja. Foi a igreja. Por isso, quando você lê João, você vê que João diz, e eu maravilhei-me com grande admiração, no livro do Apocalipse. Por quê? Porque ele vê a igreja perseguindo os seus membros. Absurdo. Ele viveu numa época em que os cristãos eram perseguidos, mas eram perseguidos de fato, acima de tudo, pelos romanos, como povo. Por quê? Porque os romanos estavam, os judeus estavam sob o jugo romano, e aí eles tinham esse problema. Agora, quem perseguia verdadeiramente os cristãos na época eram os judeus, que não eram a igreja cristã mais. A igreja, a gente fala da igreja judaica, mas a igreja judaica ela nasceu sob a égide cristã. Por que sobre a égide cristã? Por que ela deveria ter sido uma igreja cristã? Porque desde Abraão foi mostrado que viria alguém morrer no lugar do homem. Abraão, pega teu filho, teu único filho, vai e oferece ele no Monte Moriá. Então foi dado para Abraão um exemplo. Por isso que Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Quando que Abraão viu o dia de Jesus? Por que ele disse Abraão viu o meu dia? Porque Abraão pegou o filho Isaque, levou para o sacrifício, preparou tudo. Quando foi para matar, disse, não encosta a mão nele. Ele não entendeu nada, mas e aí? Aí apareceu o cordeiro,
que ele sacrificou no lugar. E quem era o cordeiro? Cristo, simbolizava Cristo. Então foi aí que Abraão viu o dia de Jesus. Entende? E alegrou-se. Claro que ele se alegrou. Ele ia matar o filho, daí, opa, não, aí ele entendeu. Ele entendeu, quer dizer, Deus segurou a mão dele para não matar o filho, mas a mão do inimigo foi até o fim com o filho de Deus. Não foi segura. Deus permitiu que seu filho morresse, né? Por quê? Tinha que morrer em resgate de muitos, né? Morreu por nós, obviamente, né? Então, se nós estudamos a história, toda a história bíblica, nós vamos ver que o grande problema dos verdadeiros servos de Deus foi a igreja. A igreja. E não se assustem com o que eu vou dizer para vocês. São esses grupos aqui que vão ter problema com a igreja. Que já tem, na verdade, né? A gente, quando começou aí com o Butina, a Célia e tal, né, nós começamos a fazer alguns estudos, estava indo bem. Até que chegou um pastor, um espia, né, para dar uma olhada, ver o que estavam fazendo, e já começou o problema. É verdade. Né? E vai ser assim, gente. Vai ser assim. Por quê? Porque o mundo hoje não quer saber da verdade. Não quer. Né? Você vai conversar com a pessoa, seja ela quem for, pode ver, você vai falar da Bíblia, não, já tenho minha religião. Ele não quer saber o que Deus está falando. Não, eu tenho minha religião, mas que tem tua religião? Que é religião? As pessoas nem têm noção do que é religião, infelizmente. O que é religião? Vem do termo religar. O homem se separa de Deus pelo pecado, Cristo vai religar o homem a Deus. Isso é a única religião que existe. Que é um termo do latim, né? Do latim, claro, religai. Mas só, vejam, não existem religiões. Só existe religião. E veja que hoje o mundo está entrando num caminho perigosíssimo, que vai complicar muito a nossa vida, que é o quê? Não, você não pode dizer que a tua religião é superior que a do outro, mas claro que ela é superior, porque a única religião que existe é a religião do religar. O único ser que pode religar o homem a Deus é Cristo. Buda pode religar o homem com Deus? Confúcio pode religar? O Papa pode religar o homem com Deus? Ninguém pode religar o homem com Deus. Então só existe uma religião. O problema é que, né, criou-se uma ideia de religiões, e as pessoas agora, elas servem igrejas, elas servem instituições, elas não param para analisar, e não analisam nada. Olha como é triste. O que foi que Jesus disse em relação aos discípulos? Ide e fazei discípulos. Entrando numa igreja? Ide e fazei discípulos, ensinando o que eu vos tenho ensinado. Qual é o papel então do verdadeiro discípulo de Cristo? Ensinar o quê? Ensinar o que a igreja manda? Ensinar o que o pastor manda? Ensinar o que a Bíblia manda. Hoje a igreja determina o que a Bíblia ensina. E é a Bíblia que deve determinar o que a igreja tem que ensinar. É o contrário. É como se você pegasse uma carroça, né, e colocasse na frente do cavalo para puxar. A carroça vai puxar o cavalo. Inverteram tudo. E as pessoas estão dormindo. Como as virgens nécias, né? E aí, num primeiro momento, a impressão que se tem é que a gente só fala disso. O problema é que é disso que tem que falar hoje, porque o problema está ali. Enquanto as pessoas não despertarem, né, a igreja tem cegado as pessoas. O sujeito que está lá no bar, o sujeito que está na festa, o sujeito que é viciado, o sujeito que é drogado, é problema? É problema. Mas ele, pobrezinho, um dia ele pode acordar, cair em si e dizer, opa, peraí, o que eu estou fazendo, né? E vir para Cristo. Ele é o que a Bíblia chama de frio. E aí, tem que ser quente. Quem dera foras frio ou quente. Mas porque tu és morno, estou a ponto de vomitar da minha boca. A esmagadora maioria dos cristãos de hoje são mornos. Não sabem o que crer, né? Seguem líderes, seguem igrejas, defendem a igreja com o dente e não quer saber se ela está errada, se não está, como se a salvação... Campanha, muro de Jericó caindo, né? Uma campanha em cima da outra e uma mais fria que a outra. O tempo todo, como se Deus, né, estivesse preso a esse tipo de programação. A conversão começa no coração do homem. Primeiro tem que mudar, né? Eu preciso mudar, Não adianta fazer campanhas sem poder nenhum e achar que o diabo se diverte.
Né? Enquanto você não ensinar a Bíblia, não tem jeito. Tem que abrir a Bíblia e explaná-la para o povo. Aí sim, o poder está onde? Na palavra. Não tem onde correr. E aí você pode ver 2 horas de programação numa igreja, né? Ó, Laércio, tem vai cantar aí, vou cantar aí. Você vai cantar, Eduardo? Vai cantar. E vem a irmã, tem uma canta, tem, vou cantar. E quando você vê, passou 1 hora e 20, todo mundo cantando só. Acabou. Pessoas que não têm o dom, não é por mal. Tem gente que não tem o dom para cantar. Se eu for cantar, não fica ninguém na igreja, porque eu não tenho esse dom. Então por que eu vou cantar? Não é meu dom. Né? Deus merece gente que saiba expressar o seu dom. Né? Tem gente que tem o dom, tá bom, vai lá e canta. Só que é o seguinte, eu não vejo Jesus dizendo, ó, canta aqui, agora você, depois você. Não, eu vejo Jesus abrindo a palavra, gente. E ele é o nosso exemplo e acabou. Não adianta ficar inventando moda. Não há problema nenhum em você fazer cantar um hino, nenhum problema. Mas o problema é quando isso substitui a palavra. Exato. É que virou modinha, né? Fica meio famosinho, cantor. Então, eu fui numa feira em São Paulo, gente, eu fiquei apavorado. Sério mesmo, eu não pensei que era assim. Como a gente não está habituado com isso, gente, tinha um tal de Christian, acho que era, onde ele ia 500 atrás, se matando tudo para pegar um autógrafo. Quer dizer, o ídolo saiu do mundo e veio para a igreja. Né? E a Bíblia condena a idolatria. Isso é idolatria. Né? Enfim, né? Agora, chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentaram, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Então, havia 2 classes de líderes, fariseus e saduceus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram aquele grupo que dizia defender a lei de Deus, mas escondido, não guardava nada. Dizia que você, para tomar um copo d'água, tinha que peneirar a água, porque se você engolisse um mosquito, você se contaminava. Esses eram os fariseus. Por isso Jesus disse, né? Vocês com um mosquito engolem um camelo. Imaginem, vocês querem apresentar a justiça para todo mundo, mas vocês são os piores. E eram os pastores e padres da época, não se enganem. Esses eram os fariseus. Né? Os fariseus foram os que começaram com aqueles negócios de sinagogas, assim? Na verdade, veja, o templo, o que chamamos de sinagoga, né, foi Deus quem pediu que se construísse, né, na época de Moisés, na época de Davi, só que se corrompeu a ideia. O templo, o que deveria ser? Como essa casa. O templo deveria ser um local para o povo de Deus se reunir para as coisas sagradas. Só que se corrompeu. Se corrompeu de tal forma que Jesus um dia entrou e expulsou todo mundo de lá. Começou a virar comércio. Não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. Então veja que a casa era a casa do pai. Né? Era uma casa reconhecida por ele. Mas fizeram negócio. E aí, não se enganem. A gente olha para isso. Sabe o que eles faziam na época? Por isso que ele disse, não faça da casa do meu pai uma casa de negócio. Desculpa, como é o seu nome, irmão? Valdinei. O Valdinei, vamos imaginar, tá, Valdinei, apenas como exemplo. O Valdinei era um judeu. Então o Valdinei chegava e dizia, escuta, o que a gente tem que fazer? Não, você tem que trazer um cordeirinho para sacrificar. O cordeiro representava Cristo. O Valdinei morava em Cascavel e o templo estava lá em Curitiba. Então o Valdinei saía daqui e ia até lá levando o cordeirinho, porque ele queria, né, sacrificar. Ele amava a Deus, né, entendia o sacrifício de Cristo. Ele 3 queria. meses de caminhada. Exato. Então ele chegava em Curitiba com o cordeirinho, depois de uma luta enorme. Né? Pegou o melhor cordeirinho que ele tinha, branquinho, que tinha que ser branquinho e tal, melhor, e vou oferecer a Deus. Né? Não que Deus se agradasse do sangue, porque diz, né, que eu me agrado da fumaça do sacrifício. Né? Isso a gente pode explicar depois também o que é esse me agrado da fumaça. Né? Ele chegava, depois de toda essa lida, chegava lá, o sacerdote olhava para o cordeiro dele e dizia, Valdinei, esse cordeiro aí não serve, tem um defeito. Não tinha defeito nenhum, mas ele achava lá, a unha aqui tem um, né? E aí o Valdinei dizia, mas e agora, como é que eu faço? Eu disse, olha, a gente pode trocar. Você me dá R$200, R$300, R$500, a gente vai pegar um cordeiro que pode sacrificar, vamos sacrificar o cordeiro, e esse aí você dá pra gente aí, né? Fica na troca aí, portanto. Tá bom. Ele ia discutir com... Alguém discute com o pastor hoje? Não. Alguém discute com o padre? Não. Não. Mesma coisa, mesmíssima coisa. Né? E aí o que acontecia? Ele botava aquele cordeiro lá, embolsava o dinheiro, né? Era o dinheiro, e pior, tinha que ser o dinheiro do templo, então havia um câmbio, o R$300 teu não valia
300, porque ele já comia mais uns 100 ali na mudança do câmbio, e assim estava. E daí a Célia, depois dele vinha a Célia, né? Chegava a Célia com o cordeiro, mesma coisa, mesma conversa, ia lá, pegava o teu cordeiro, entendeu? Isso era o que estava acontecendo ali. Por isso Jesus chegou e disse, olha, não faça da casa do meu pai aquele negócio, virou mesa e tal. As pessoas pensam que ele pegou chicote para dar nas pessoas. Não, pegou chicote para tirar os animais. Isso estava acontecendo. Agora eu pergunto, aquilo lá era péssimo, não é? Mas não, nem de longe com o que se faz hoje. Tijolinho santo, toalha santa, o que mais? Travesseiro santo, Sem pilha para passar embaixo do chave do céu. Gente, isso é uma vergonha, é um absurdo. E aí o pastor pega e faz o quê? A Bíblia tem 66 livros, né? Ele vai lá, deixa eu ver aqui um texto que fale de dinheiro aqui. Eu vou achar um aqui para enganar. E é o que ele faz. Ele, de toda a Bíblia ele só acha texto que fale de prosperidade, de bênção. Ele não fala das pragas do Apocalipse. Ele não fala do que vai acontecer com os pastores que enganam o povo. Não fala nada disso. E aí? Será que a Bíblia só tem isso? E aí pega um texto mal explicado ainda, para piorar tudo, e o povo é enganado. Nada novo debaixo do sol, mesma coisa. Veja que daquilo, com tudo aquilo que aconteceu lá, daquele comércio todo, Jesus disse, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Quer dizer, vai estar muito pior. Ele viu aquilo tudo e falou, ó, será que quando voltar eu vou achar fé na terra? Ele ainda achou fé na terra, quando ele veio. Falou inclusive de uma mulher cananeia, não vi em Israel uma fé como essa, como a dela. A mulher que tocou o manto dele, né? Aqui ungiu ele com o perfume, com o bálsamo de alabastro. Centurião romano, né? A Jairo. Ele encontrou gente, mas daí ele disse, olha, quando eu vier o Filho do Homem, será que vai achar fé na terra? Por quê? Porque ele diz, a fé de muitos, o amor de muitos se esfriará, né? E a fé, obviamente, esfriou o amor, a fé vai. E é curioso, porque se você chega numa igreja hoje, você diz assim, escuta, como é que está a fé? Eu tenho certeza que todo mundo, oh, aleluia, muito bem, aleluia, glória, glória, glória. E aí você diz assim, mas espera aí. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Então vocês estão lendo muito a Bíblia, né? A fé já começa daí cair, né? Porque é terrível, gente. Prestem bem atenção. A fé vem pelo ouvir. E pelo ouvir, música. Não, pelo ouvir a palavra de Deus. Daí eu fico 1h30 ouvindo música, que eu nem sei de onde vem, né? Uma letra que ninguém nem sabe o que está cantando. Não sabe o que está cantando, asseguro para vocês. Estão cantando música que o diabo compôs, com certeza. Com certeza. Música muito conhecida, né? Que a gente, como Zaqueu, eu quero subir. Zaqueu subiu numa árvore, é verdade, mas como Zaqueu, eu quero subir mais alto que eu puder. Quem tentou subir o mais alto que podia era Satanás, que falou, acima das estrelas do céu colocaria o meu trono. As pessoas não entendem como o diabo faz o trocadilho e vai levando. Pedro, o que disse Pedro? Todos vão te negar, eu não vou. E o que aconteceu daí? Traiu Jesus 3 vezes. E aí as pessoas cantam. Mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. É o Pedro não convertido cantando ali, e o povo todo aleluia, glória, aleluia. Entendem, irmãos? O inimigo trabalha com a música, ele conhece muito disso. Na igreja. E aí? Né? Eu lembro que o louvor é que virou evangelho hoje, né? A pessoa estuda. Infelizmente. Então, os saduceus eram esse povo, e os fariseus quem eram? Os fariseus eram os que não acreditavam na ressurreição. Os saduceus não criam na ressurreição. Então, tinha 2 grupos de líderes, e era uma guerra. E aí você diria, não, mas hoje todo mundo crê na ressurreição. Não, a esmagadora maioria dos pastores e igrejas não creem na ressurreição. Como assim, Rogério? Não crê. Eles falam da ressurreição, mas eu pergunto para vocês, a igreja da Assembleia não crê no inferno? Você vai morrer, vai para o inferno ou vai para o céu, não é isso? Sim. É o que ela crê ou não? É. Sim ou não? É. Então, quando é que vai acontecer a ressurreição? Se eu morrer, fui para o céu. Se eu morrer, fui para o inferno, que ressurreição que vai ter? Ou eu já estou no inferno ou já estou no céu. Como é que eu vou ressuscitar? Quando? Entendem?
Não crê na ressurreição. Quem crê no inferno, que o cara vai para o inferno quando morre, ou vai para o céu quando morre, não crê na ressurreição. A única ressurreição que existe qual é? Ao soar da 7ª trombeta, Cristo toca a trombeta, então os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso é ressurreição. Mas vai ressurgir que jeito? Vai voltar lá do céu quem está lá? Jesus vai tocar a trombeta e ele vai dizer, não, gente. Quem está no inferno vai dizer, eu estou aqui. Não. É terrível, sabe, a visão e a posição hoje. E vai falar numa igreja sobre isso para você ver. As pessoas não entendem. Não entendem. Você explica, não entendem. Porque no dia seguinte o pastor vai lá e desfaz tudo. Infelizmente, irmãos. O povo de Deus precisa entender que a Bíblia foi dada por um Deus para a pessoa. Não foi dada para pastor, foi dada para todo o povo comum. Isso é tão verdadeiro que Jesus veio e não pôde escolher um pastor, nenhum. 12 discípulos, nenhum pastor. Por quê? Tudo corrompido. Ele teria o dobro de trabalho. É como você pegar uma pessoa que aprendeu, fez faculdade, se formou, aprendendo que 2 mais 2 é 5. Vai tentar ensinar ela que 2 mais 2 é 4 para você ver. Não entra. Não, é 5, meu professor falou que é 5, é 5, é 5, e vai morrer dizendo que 2 mais 2 é 5. Por isso Jesus precisou pegar pessoas, né, humildes como criancinhas. 2 mais 2 é 4. Ah, tá bom, aprendi. Ok, 2 mais 2 é 4. Quem aprendeu errado, se julgavam sábios. Esses eram os fariseus e os saduceus. E curiosamente, eles viviam guerreando entre si. E por isso que Paulo falou que tudo que ele aprendeu Virou lixo, para não dizer esterco, né? Falou que, imagina o termo que Paulo usa. Tudo que ele aprendeu na igreja, ele chamou do quê? Esterco. Sabe o que é esterco? E a moda agora é todas as igrejas falando que Jesus é Deus. Sempre foi, né? Não, mas agora é demais. Não, sempre foi. É que, não, sempre foi. Como é que o diabo trabalha? O diabo coloca um engano. O diabo coloca um engano. Aí quando levantam-se pessoas que descobrem esse engano, agora o inimigo força. Agora ele começa. Adventista não quis sair, agora eles Tem. estão fora. A própria questão do Espírito Santo. Olha só, a igreja adventista nunca acreditou que o Espírito Santo era um Deus. Nunca. Mas aí um povo se levantou e disse, espera aí, vocês estão acreditando nisso aí? Nada. E agora eles fazem até lição, é como o inimigo trabalha. Enquanto o erro vai levando e ninguém percebe, vai embora. Quando se levanta alguém e diz, espera aí, está estranho isso aí. A Bíblia não diz que o Espírito Santo é Deus, e aí começa o problema. Então, essas duas classes, olha o que eles chegaram para fazer, né? Chegando os seus fariseus e os saduceus para o tentarem, armadilha, pediram-lhe que ele mostrasse algum sinal do céu, né? Então chegaram para Jesus, faz um milagre, certo? Pediram que ele fizesse o quê? Um sinal. Quem foi que pediu para Jesus fazer um sinal, um milagre? Satanás. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Quem pediu? Satanás. Quem estava pedindo através dos fariseus aqui de novo? Satanás. Só que usando os fariseus agora e os saduceus. Tanto que chegaram para o tentarem. O diabo foi tentar Jesus. E eles agora, amando do seu mestre, Satanás, vão tentar Jesus também. Terrível isso, né? 2. Mas ele respondendo disse-lhes, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas. Então ele diz, Jesus nem perde tempo. Jesus não veio para fazer milagre, e as pessoas também não entendem isso. Por isso que as igrejas estão abarrotadas de milagre, né? Entre aspas. Jesus não veio para fazer milagre. Jesus veio salvar as pessoas. Em casos que a pessoa ia, né? E Jesus curava sempre tendo em mente uma cura maior do que a física, que era a cura espiritual. Tanto que quando desceram aquele paralítico pelo teto, imagina, o sujeito era paralítico há muitos anos. Chega um paralítico na frente de Jesus, né? O que o paralítico, entre aspas, queria? Qualquer pessoa diria, né? Quero andar,
Esse paralítico não. É bonito isso. A Bíblia diz que desceram ele quando estava na frente e Jesus disse, perdoados estão os seus pecados. Por que Jesus perdoou os pecados dele? Por que Jesus não disse, levanta, toma teu leite e anda? Jesus disse, perdoados estão os seus pecados. Porque Jesus sabia que é isso que ele queria. Jesus sabia que se Jesus simplesmente perdoasse os pecados dele, ele continuasse paralítico, ele ia ficar feliz. Esse era um cristão de verdade. Esse era um sujeito que sabia pedir. Porque o que o povo pede? Quer cura física, quer dinheiro, quer tudo. Menos o perdão dos pecados, que é o mais importante. Você morrer sem uma perna salvo, está tudo certo. Morrer sem as duas pernas salvo, está tudo certo. Agora você morrer com as duas pernas e perdido, o que vai adiantar? Então ele diz, perdoados estão os teus pecados. E os fariseus começam a discutir. Será que ele pensa que é Deus para perdoar pecado, tal? Quem ele pensa que é? Só Deus pode perdoar pecado. E começa o zum ali dentro. Aí Jesus diz, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, a ti te digo, levanta, toma teu leite e vai para tua casa. Então agora eu vou fazer um físico para mostrar que, de fato, o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Porque era necessário. Jesus não fez isso para confrontar os fariseus e os saduceus. Fez para mostrar para os outros que tinham algum tipo de dúvida, mas queriam crer. Jesus nunca se preocupou com ataque. Nunca se defendeu. Ele ensinou o quê? Se alguém te der um tapa na face direita, na face esquerda, faz o quê? Dá a outra face. E hoje os cristãos, eles são melhor que Jesus, né? Eles dizem, não, eu não levo desaforo para casa. Tá bom. Não leva desaforo para casa. Tá bem. Hipócritas. O que é hipócritas? Falsos, né? Falsos. Vocês sabem diferenciar a face do céu e não conhecem os sinais dos tempos? O que Jesus estava dizendo aqui? Eles vieram pedir um milagre para Jesus provar para eles que Jesus era quem dizia ser. Jesus sabia que não adiantava fazer milagre, que eles não iam crer. Assim como para o diabo. O diabo pediu um milagre, não fez. O diabo não vai crer. Vou fazer milagre para quê? Os fariseus também não iam crer. Então por que ele ia fazer milagre? Veja que ele nem perdeu tempo. Mas ele foi direto no âmago da questão. Vocês quando olham o céu, vê que está escuro, vocês sabem que vai chover, que vem tempestade, que isso, que aquilo. E não sabem discernir o sinal do tempo, daquilo que realmente vale a pena? Por quê? Porque ele era o prometido. Ele era o prometido. Todas as profecias, né, indicavam os sinais da vinda dele. Tudo que ele fazia provava que ele era o prometido. Quando ele leu na sinagoga, né, quando falava de Isaías, que viria aquele que iria curar os cegos, restaurar os cativos, né, libertar os presos, os cativos de coração, etc, etc. Tudo isso ele estava lendo dentro da sinagoga e era o que ele estava fazendo. E dele disse, hoje se cumpriu essa escritura entre vocês. Ficaram bravos com ele. Mas era exatamente o que ele fazia. Ou seja, a profecia, né? Os tempos indicavam, os sinais que ele fazia mostravam quem ele era. E eles não criam. Faz milagre. Ele ia fazer 500 milagres e não ia acreditar. Então, ele diz, né? Olha só o 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Isso é preocupante. Por quê? Porque Jesus disse que o sinal que seria dado seria o sinal de Jonas. Qual foi o sinal de Jonas? Jonas todo mundo conhece por aquele que, né, Deus mandou ir para um lugar e foi para o outro. Era para ele ir para Nínive e ele foi para Tarsis. Todo mundo, você pergunta de Jonas, não, Jonas é aquele que... Mas Jesus mostrou que era mais importante entender de Jonas. O sinal que seria dado para ele seria o sinal de Jonas. E qual era o sinal de Jonas? Assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites, né, no ventre da baleia, assim o Filho do Homem estaria no seio da terra. Ou seja, eu vou morrer, vou ficar 3 dias e vou ressuscitar. Imagine a facada que foi para os saduceus aqui que não criam na ressurreição. Jesus fala aqui da ressurreição. Né? Jonas era um exemplo de quem morreu, estava lá no fundo, né, barriga do peixe, e foi vomitado, ou ressuscitado, entre aspas. Né? E Jesus, mesma coisa. Então, os 3 dias e 3 noites é o que ele dá como um sinal.
Mas isso é preocupante por quê? Porque se nós pegarmos isso para a nossa geração, Jesus já ressuscitou, e agora? Como é que esse sinal é para nós? O que vai acontecer é que nós vamos ver um sujeito, entre aspas, ressuscitar, entre aspas, dizendo que é Jesus, se dizendo Jesus, e o mundo vai acreditar que é. Vai abrir a Bíblia e vai explicar a Bíblia do jeito de Satanás. Mas vai enganar a esmagadora maioria de cristãos que vão achar que é Cristo. Acreditem, vão achar que é Cristo. O sujeito morre, o sujeito que aparentemente era um sujeito muito bom, 3 dias depois ele ressuscita e começa a fazer milagre. E aí? Quem não conhecer vai cair. Palavra. A questão não é o que ele fez, a questão é o que ele diz. Como é que Jesus pegou o inimigo? Veja bem, 40 dias no deserto jejuando, pedindo forças para cumprir a obra, a missão, falando com Deus. Aparece um anjo. Eu vim do céu para te ajudar. Teu pai ouviu tua oração e me mandou para te ajudar. Ou vocês acham que o diabo chegou com um tridente e disse, eu vim te tentar. Pá. Ele apareceu como um anjo. A Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de luz. E aí como foi que o diabo enfrentou ele? Está escrito. Está escrito. É só assim que vence o inimigo. Está escrito. Transforma essas pedras em pães e come. Está escrito. Não tentará o Senhor teu Deus em vão. Um crente que lê a Bíblia. Finalmente achou alguém que lia a Bíblia, que estudava a Bíblia. E quando ele acha um crente que lê a Bíblia, o crente pensa que ele vai sair correndo, né? Não. Ele vai abrir a Bíblia e vai te ensinar. O diabo vai dizer, daqui que você não entende nada disso aí. Deixa que eu vou te explicar. E aí cai. Cai, porque não tem argumento. Imagina o inimigo pegando textos naquela época, né? 2000 anos atrás, ele enfrentou Jesus. Imagina que ele já não sabe da Bíblia. Imagina você estudar 2000 anos a Bíblia. Você acha que o diabo não estuda? Estuda, ele sabe que com isso ele vai te derrubar. Você vai começar a citar um livro lá de Malaquias, bem difícil, ele vai completar. Diz que eu vou completar a frase para você que você citou errado. Terrível. E aí? Uma geração mais adúltera pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Espera aí. As igrejas estão ou não estão cheias de milagres? Sim. Mas Jesus disse que nenhum sinal vai ser dado. Então de onde vêm esses milagres? Do inimigo, claro. Se Jesus falou que não vai ser dado o sinal e está acontecendo o sinal, alguém está fazendo. E é o inimigo. Eu vejo pessoas caindo aos montes nas igrejas e eu me pergunto, gente, Jesus disse que veio levantar os caídos, ele não veio derrubar os que estão em pé. É uma coisa terrível. E as pessoas realmente... Quem foi que derrubou o lunático no fogo? Não foi o diabo. Jesus nunca derrubou ninguém. Nunca. Ele não botou a mão e o cara caiu. Quando ele ia curar alguém, o diabo derrubava a pessoa e tentava matá-lo. E as igrejas... Quem começou com essa história do Caicai foi... Qual é o nome dele? Benihim. Benihim e um sócio. Eles começaram a fazer isso nas igrejas e o povo começou a cair aos montes. O sócio dele percebeu que isso era do diabo e caiu fora. Falou, não, isso não. Mas o Benihim continuou. Até hoje. E ele veio aqui para o Brasil e ungiu aquele... Ele estava com o Valdomiro, né? Eles fizeram uma campanha junto com o Valdomiro. Não, mas é aquele outro. Agenor Duque. Não me leve a mal, mas eu não deixo um homem desse pôr a mão em mim nunca. Vai me pôr um demônio, sabe lá de que estirpe. Sim, aquele do riso. Então. Bom, não precisa nem falar, né, gente? Eu não sei como é que o povo precisa acordar de uma vez por todas, não é possível, gente.
Mas Não esse é. povo que cai, o que faz eles caírem? Por exemplo, eu e a Célia não caímos. O inimigo. Mas Mas anjos poderosos pegam e derrubam. para nós que você briga. Não, tudo bem, mas Deus não deixou, Deus Mas colocou daí é anjo para não. fraqueza daí. Não, Deus não deixou. Não, Deus não deixou que ele derrubasse vocês, só isso. É a única diferença. Nenhum de nós suporta um anjo caído. Nenhum de nós. Se um anjo disser, um anjo caído disser, vou derrubar ele, ele derruba. Só não derruba porque o anjo que estava, não, senhor, aqui você não vai encostar. Daí não cai. Você não cai, eles são muito fortes. A força vital de um anjo caído é violenta. Aí eu tive tempo até de falar, não empurra, pode empurrar. Ah, bom. É, porque daí ele quis dar uma mão pro diabo, né? Pastor, provavelmente. Falou, deixa eu ajudar. Que não tá... Porque parece que quem tem poder é eles, né? É os obreiros que estão ali hoje. Não, não é. O cara pega o paletó e acha que o paletó... Gente, Pois é. peraí. É o diabo. Isso aí é o demônio. Demônios... Alguns forçam a fonte. Ah, tá, não, mas aí tem a hipnose. Aí tem uma série de recursos, né? Então, mas todos são... Veja, quer dizer, o poder da mente. Que poder da mente? Deus não deu a ninguém um poder para invadir a mente do outro. A tua mente é sagrada. A mente de todos nós é sagrada. O único que tem acesso à tua mente é Deus. Único. Mais ninguém. Nem os anjos de Deus não têm acesso à tua mente. Só Deus e Cristo, obviamente, né? Pelo poder que Deus lhe dá. Mas ninguém pode entrar na tua mente. Então, no momento que você chega e vai ser hipnotizado, você se permite ser hipnotizado, acredite, você nunca mais vai ser o mesmo. Por quê? Porque a tua mente é lacrada, é como um cofre lacrado. Você foi lá e se colocou para o cara te hipnotizar. Ele abriu a tua mente e ela vai ficar aberta agora. E aí o demônio entra. Entende? A hipnose é isso. Não é que o cara tem força para nada disso. Você abriu tua mente, porque só você pode abrir a tua mente. Isso é livre-arbítrio. Você se colocou no terreno e abriu a mente. O diabo entra. O que a Bíblia fala do que o diabo é? Ladrão e salteador. Mas de quê? Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, você abre, ele entra. Ele entra onde? Na casa? Não, ele entra em você. Pelo seu espírito. O diabo não pede licença. Ele não bate na porta. Ele fica só olhando. Abriu, ele entra. Essa é a Por isso diferença. que ele não pode nem ler os nossos pensamentos. Né? Não, mas ele sugere, né? Sim. Sugere. Ele pega, veja, o diabo é um exímio conhecedor da raça humana. Então, por exemplo, eu estou aqui distraído, aí passa uma mulher bonita, eu dou uma olhadinha, ele já na hora viu. Sim, ele tá ligado. Deu bom, né? Você viu que mulher bonita, já vai te forçar para você, né? Sim. É o que ele faz. Então ele tenta, por isso diz o nome, né? Tentador, né? E aí você abriu a tua problema. Né? Esses endomarketings de rede, esses Amway, sabe? Todas essas palestras aí com coach, agora é moda, né? Master Coach. Isso é absurdo, isso é um veneno. Isso que eu ia perguntar. Esses Master Coach aí são todos, trabalham com a NPL, né? Que é PNL, Programação Neurolinguística. É uma espécie de hipnose. Os encontros com Deus também estão fazendo isso. Oi? Alguns encontros com Deus. Não, estão usando a maioria, né? Usam Até não PNL. pode comentar o que se vê lá dentro, né? Exatamente, é PNL, Ele Programação vai estar Neurolinguística. ali no É uma espécie de hipnose. desses aí? Oi? Não vai estar um cara desse aí que vocês estão falando ali na Escovel, na semana? Lá é o David Leonardo. Não sei, não sei. É isso aí que ele falou aí. E as pessoas pensam realmente, não, o cara é muito bom, o cara é, né? E paga ainda um monte para ir lá. Tem que pagar. Terrível. Dependendo, a Terrível. pessoa é de 60 para cima. Tem que pagar. Eu me lembro, Fazer em grupo. eu me lembro que havia um menino, ele trabalhava na GVT, era bem amigo assim, gostava dele e tal, um amigo obviamente, né? E ele me convidou várias vezes para ir numa reunião que era da Omni. Era um negócio de financeira, que você abria uma loja de informática e tal, uns negócios lá. E eu não queria ir, mas tadinho, ele queria levar um convidado e tal. Eu falei, tá bom, eu vou. Mas eu já fui de orelha em pé, né? Porque eu imaginei que pudesse ser isso, né? Orei, falei, senhor, né? Tá bom, fui, por ele. Quando a gente chegou, tinha uma fila de pessoas, assim, todas muito bem vestidas. Uma fila, você passava pelo meio da fila e eles batendo palma. Quer dizer, já vão te preparando, né? Você começa a achar que é alguma coisa, o diabo já vai te preparando pro tombo, né? Sem brincadeira, devia ter
sei, umas 400 pessoas lá sentadas. Em 5 minutos, o orador já tinha todo mundo na mão. Se mandasse cacarejar, todo mundo cacarejava. Se mandasse bater asa, todo mundo batia. Levantava, tal, todo mundo tal. E eu sentado com o olho cravado nele. Eu queria que ele olhasse para mim, né? Para que eu mostrasse para ele que eu sabia o que ele estava fazendo. Né? Gente, era impressionante. Ele não tinha coragem. Ele batia o olho assim, sabe? Mas desviava mesmo. E eu seguindo ele com o olho cravado, né? Eu queria que ele mirasse no meu olho e eu ia mostrar para ele, né, que eu sabia o que estava sendo feito ali, porque não é possível que a pessoa vai enganar todas as pessoas desse jeito. Sem brincadeira, dolorido. Até meu amigo já estava levantado lá, todo faceiro e tal, e eu só olhando aquilo, eu falei, gente, como é que pode? Claro, tira toda a razão da pessoa, a pessoa vai lá, assina o contrato, não sabe nem o que está fazendo. Completamente tomado. Terrível, gente, terrível. E as pessoas veem isso como algo muito bom, né? Não, o sujeito é muito bom. Não, o demônio. Você vai bem para ter uma carreira, para isso, para aquilo outro. Hoje a sugestão, hoje nas igrejas é mais agora também essa questão de usam também a questão de iluminação para sugerir para as pessoas, né? Essa sugestão, né? Tudo se faz, né? Jogo de luzes, né? Explosão de cores. Então, o inimigo, Lúcifer, ele é o mestre da luz. Que é o quê? Lúcifer é anjo de luz. Não, luz é com ele mesmo. Ele conhece, né, a combinação de cores que pode trabalhar, né, teu psicológico, mensagens subliminares, isso tudo ele conhece demais. Conhece a mente humana, né? Bom. E versículo 4. E deixando-os retirou-se. 5. E passando seus discípulos para a outra banda, tinham se esquecido de fornecer este pão. E Jesus disse-lhes, advertia, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Então veja, agora eles estão num barco, né? E aí eles dizem, Senhor, não tem pão. E Jesus diz, imagina, você ali, estão com fome, você chega para alguém e diz assim, escuta, vamos imaginar que você dissesse, né, para o Eduardo, não tem comida. E aí o Eduardo olha para você e diz, acautelai-vos do fermento dos fariseus. O que ele está falando? Eu não estou falando de fermento, estou falando que não tem comida. Os discípulos falaram, o Senhor não tem pão. Jesus, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Por quê? Porque eles estavam preocupados com a comida, mas havia um perigo muito maior. Eles estavam preocupados com a comida física. Mas o maior perigo era a comida espiritual. Por isso ele diz, cuidado com o fermento dos fariseus. E Jesus fazia isso exatamente para tentar acordar eles. E nós? O que acontece conosco? Nossa preocupação no dia a dia é o quê? O pão físico. E Jesus está dizendo, gente, não se preocupe com o pão físico. Olha os passarinhos. Você já viu um passarinho morrer de fome? É o que ele diz. Não é o que Jesus diz? Observar os pássaros. Nenhum deles morre de fome. Você acha que meu pai vai deixar você morrer de fome? Agora, cuidado com o fermento dos fariseus. Isso não vai apenas deixar você com fome espiritual. Isso pode te levar para o inferno. Isso é que deveria ser a preocupação. Ele está dizendo, olha, não se preocupe tanto com a comida física. Se preocupe com a comida espiritual. Vocês nem sabem o que estão comendo. Se você comer um pão meio velho, aí pode até dar uma dorzinha de barriga, mas daqui a pouco tá bom. Agora isso aqui... E quantos deixam de ouvir isso que Jesus está falando? Ninguém nem está preocupado. O pastor fala uma série de coisas que não tem nada a ver. Amém, glória, aleluia. Glória, aleluia, o quê? Imagina quando Jesus chegar e dizer, cadê as minhas ovelhas? Né? Para esses homens. 7. E eles arrazoavam entre si, dizendo, é porque não nos fornecemos de pão. Terrível, né? Os discípulos somos nós hoje. Eles chegam para Jesus, o Senhor não tem pão. Jesus diz, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles ficavam, acho que ele está falando que é porque não tem pão, né? Como é que... Sabe que às vezes, claro, a gente tem que ter muito carinho, né, por essas pessoas todas, mas pelos membros. Você vê o tempo todo como Jesus era firme com os fariseus e saduceus, mas com o povo ele era brando. As pessoas às vezes me dizem, Rogério, você é muito duro com os pastores.
Eu aprendi com o meu mestre. Me desculpe, mas eu aprendi com ele. Porque o povo não tem culpa. O povo não tem culpa. Que culpa tem o católico que está lá? Né? Lê um versículo, né? E então João foi e passou para o outro lado, tal. Palavra do Senhor, graças a Deus, aleluia. Ninguém entendeu nada. Palavra do Senhor, graças a Deus, aleluia. Mas o que? Me explique, não é? O povo está aí, é uma liturgia. Ele não aprende nada, mas eles são culpados? Não. Ou seja, né? Não no sentido de que esse engano eles poderiam evitar. São culpados porque não buscam por eles próprios. Mas assim, os maiores culpados não são eles. Por isso Jesus, quando Pilatos, veja como isso é interessante, Pilatos era o romano. Quando Pilatos está por entregar Jesus, Jesus diz, mas maior pecado tem aqueles que me entregaram a ti. Ou seja, Pilatos, você está lavando a mão e não deveria, mas o pecado maior é dos que me entregaram para você, porque eles sabem. Eles conheciam a profecia, eles sabiam, eles sabem que eu sou. Terrível, o tempo todo. Mesmo Pilatos, o pecado dele não era tão grave como o dos pastores e líderes da época. Né? Eles arrazoavam entre si, dizendo, é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse, por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Homens de pequena fé. Ué, mas o que tem a fé a ver com isso? Eles só não entenderam a Escritura. Mas a fé vem pelo ouvir. E pelo ouvir. Se tivesse estudado a Escritura, eles saberiam qual era o fermento dos fariseus. Porque a palavra de Deus já ensinava sobre esse fermento. Jesus já havia ensinado lá no Velho Testamento que não era para pôr fermento na massa. Né? Por quê? Porque o pão asmo é o pão sem fermento. E por que era pedido, né, que se fizesse um pão sem fermento? Justamente porque o fermento era um exemplo do pecado. E o fermento dos fariseus o que era? Está aí, ó, só ler. Quem quer ler? 9. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, de quantos cestos levantastes, nem dos 7 pães para 4.000, de quantos cestos levantastes. Quer dizer, vocês não lembram, né, do milagre que foi feito, milagre físico, tal. Por que vocês estão preocupados ainda com o alimento físico? Não há problema nenhum. Né? Foram alimentados tanta gente ali, quer dizer, o alimento físico foi proporcionado, foi dado, não tem problema quanto a isso. Da mesma forma, Jesus está dizendo, da mesma forma que eu dei o alimento lá, o pão naquele momento, eu continuo dando. Meu pai continua fazendo chover para a terra, né? Poder fazer brotar o trigo, o milho, tudo, a comida para vocês diariamente. Ele não esquece disso. Mas vocês estão preocupados com a coisa errada. O 11 agora, ele explica, ó. Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. O fermento, ele tem o cunho na Bíblia de pecado e de falsa doutrina. Porque o verdadeiro pão é a palavra. Mas o fermento dos fariseus, o fermento dos pastores, o fermento dos padres, o fermento dos bispos, o fermento dos papas, adultera o pão e ele passa a ser um pão, né, prejudicial, que é a comida espiritual prejudicial. Esse é o fermento dos fariseus. E por que a Bíblia fala do fermento como pecado e aqui da doutrina? Por quê? Pecado é a transgressão da lei. Os fariseus, então, não ensinavam a lei como deveriam, né? Não viviam como deveriam, e aí automaticamente substituíam a lei de Deus, inclusive, pela lei dos homens. Havia uma lei, né, dos preceitos que dizia que se deveria ter cuidado dos pais. E também porque o fermento é só um pouquinho, está feito em tudo uma massa. Ah, sim, claro. E o pecado pequenininho que começou lá no céu. Ótimo. Ficou. Muito bem colocado, claro. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Né? Um pouquinho só basta. Ah, mas é um pecadinho. Jesus também usou outro exemplo.
Falou que são as raposas novinhas que danificam a vinha, a lavoura. Né? São as raposas pequenas, ele falou. Então, né? Por isso que a doutrina já vem batizando quando nasce. Também. Né? Uma doutrina completamente errada, né? O batismo de crianças não é válido, né? Por quê? Porque Deus deu o livre-arbítrio, você tem que escolher, né? Você não pode batizar, a criança não tem livre-arbítrio para escolher, por isso o batismo não é válido. O céu não aceita o batismo de crianças. Ela fala, né, que tem que ter entendimento, né? Entendimento, e a pessoa tem que ter o livre-arbítrio exercido, né? Ela tem que escolher, não, eu quero ser batizado. A criança não tem essa escolha, ela é levada para ser batizada, né? Por isso não é aceito, né? 13. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo, e aqui vem o que o Butina comentou, olha só. Chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? Interessante, né? Jesus vem para os discípulos e diz, escuta, o que as pessoas dizem que é o filho do homem? O que as pessoas dizem que eu sou? Mas por que Jesus aqui se posiciona como filho do homem? Já pararam para pensar nisso? Quando Jesus se autodenomina filho do homem, ele está se posicionando, apresentando sua natureza humana. Ele está se posicionando como um ser humano, comum, normal. Por isso ele diz, o que eles dizem quando veio uma pessoa comum? Porque quem via Jesus via um ser humano comum. Nem isso as pessoas entendem hoje. Elas pensam que Jesus era uma espécie de Deus andando na terra. Não, ele era um ser humano comum. Você olharia para ele e veria como vê ele ali. A diferença é que ele era o Filho de Deus. A diferença é que o caráter dele era impoluto, não tinha pecado. Ele começou a pregar com 30 anos? 30 anos e meio, né? Então ele viveu normal. 3 anos e meio. Só observando. Até essa idade ele se batiza, né? Ele se batiza e com 30 anos e meio, no ano 27. E aí ele começa o batismo, prega 3 anos e meio e morre. Né? Então, quando você, por exemplo, começa a estudar os detalhes, né, de como Jesus se apresentava, porque filho do homem, né, o Cristo e tal, né, aí você vai vendo essas diferenças. Olha só, daí ele diz assim, ó, eles disseram, uns João Batista, ou seja, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. Então cada um, né, o povo chegava para onde dizer quem é Jeremias, cada um tinha uma. Era um monte de eu acho, né? Eu acho. Porque se estudasse a Bíblia, saberia quem ele era, né? Mas aqui era eu acho. Eu acho que é. E o que nós precisamos saber sempre? Está escrito, né? Mas enfim, né? Disse-lhes ele, agora sim, ó. Agora, e vós, quem dizeis que eu sou? Então ele pergunta agora para os discípulos. Primeiro ele diz, escuta, o que o povo diz que é o filho do homem? Uns, tal. E vocês? Que isso era mais importante, que eles andavam com ele. O que eles disseram? Disse Pedro. O que Pedro disse? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que interessante. Veja só, Butina aí. Prestem muita atenção nisso, porque isso é impressionante. Quem você diz que é o Filho do Homem? Quem você diz que é Jesus? Quando te perguntam quem é Jesus, o que você diz que ele é? É curioso isso. Você pergunta hoje para os cristãos, escuta, quem é Jesus? Jesus é Deus. Mas é isso que os discípulos disseram? Não foi isso que os discípulos disseram. Os discípulos disseram, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então há uma diferença que a gente sempre tem que entender. Jesus Cristo, Jesus, o humano, Cristo, divino. Como? Jesus, humano, carne, ossos, olhava tudo, né? Assim, como nós, igualzinho a nós, qualquer um de nós. Mas era o Filho do Deus vivo. Então ele é o Filho do homem e o Filho do Deus vivo.
Mas não era Deus. Quem é Deus? O Pai. Esse é outro engano. Não, vocês estão diminuindo Jesus. Já ouvi falar muito isso. Não, você está diminuindo o Pai quando você diz que... Por quê? Jesus fala mesmo que o Pai é maior que eu. Sim. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, né, martela. 1 Coríntios fala, né? Há um só Deus, né? O Pai. Ótimo, 1 Coríntios 9,6. Né? Há um só Deus, o Pai. Todavia, para nós há um só Deus, de quem somos, né? E um só. Quem... Não tem muito aqui. 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Olha que interessante. Então, quando você diz que Jesus é Deus, foi teu Pai, foi Deus que te revelou isso? Não. Quando você diz que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, aí sim foi o Pai que te revelou. Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, amém? Isso é o que está escrito. E ele deixou claro, olha, foi Deus que te revelou isso, claro. Porque Deus é o Pai de Jesus Cristo. E Deus disse: eis o meu Filho amado em quem me comprazo. Foi o Pai quem deixou claro que Jesus Cristo era o seu Filho. Amém? Espírito Santo de Deus, muito bem. É o Pai que envia. É o Pai que envia, né? 18. E aqui é outro problema também, né? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, Jesus ungiu Pedro como o primeiro Papa que se tem história. É isso? Não. O que Jesus disse aqui? E eu também te digo que tu és... Quem tem versão aí que diz tu és Cefas? Alguém leu aí? Tu és Cefas. Tem uma versão que diz tu és Cefas. Cefas ou pedra, pedrinha, né? Tu és Cefas, pedrinha. E sobre esta rocha, que é Cristo, né? Sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. Claro, Cristo jamais edificaria a igreja sobre um ser humano comum. Ser humano comum que eu digo que não fosse o Filho de Deus. E não tem lógica crer que seria falando que Pedro seria o Papa, porque depois Paulo também reafirma isso, né? Que Cristo é a rocha, né? Que Cristo é a rocha. Não, e outra, né? Se Pedro era o Papa, ele teve um problema seríssimo, né? Porque Tiago foi quem presidiu o concílio em Jerusalém. Como é que Tiago que presidiu se Pedro era o Papa? Eu não vejo um concílio lá em que o Papa diz, pô, o cardeal vai lá, eu vou presidir o concílio, Papa, senta aí que eu vou... Não existe isso. E o cabeça da igreja é Cristo, né? Sempre foi. Que tem medo do outro, porque daí Pedro tinha receio de Tiago, né? Quando Paulo pegou e chamou a atenção de Pedro, né? Sim. O Papa que ia chamar a atenção. Também, muito bem, né? 19. E eu te darei, Pedro, sobre esta, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra ou rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não passou muito tempo, o inferno prevaleceu contra Pedro, ou não? Sim, Pedro negou Cristo 3 vezes. Mas o inferno nunca prevaleceu contra quem? Contra Cristo. Mas quando ele fala sobre esta pedra, a pedra era Cristo. Claro. Pedro, tu és uma pedrinha. Sobre esta pedra, esta rocha, que sou eu, edificarei a minha igreja. Claro. Precisava morrer para edificar. Muito bem. 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será desligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Isso aqui de novo, né? Ó, é o Papa, tá vendo? Que foi desligado, ele é o pontífice, ele é isso, ele é aquilo. Todos os discípulos, aqui ele fala para Pedro, mas isso vale para todos os discípulos, vale para todos nós. Tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, desde que ligarmos através da palavra. Por isso, religião, religar. Nós religamos pessoas a Cristo, para que ele religue as pessoas com Deus. Nós apresentamos Cristo. Paulo diz, né? Eu nada quis saber entre vós a não ser Cristo e esse crucificado.
Então esse é o nosso papel, esse foi o papel deles, e ele diz para Pedro, Pedro, tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Claro, desde que Pedro, você ensine a palavra. É pela palavra que Deus sanciona o que é feito. Agora, se você vai e ensina que não é a palavra, você acha que a pessoa está sendo religada? Não está. Quando nós apresentamos Cristo às pessoas e essas pessoas se convertem, está sendo ligado no céu. Nós somos lá ministros da reconciliação. Ah, muito bem. Ministros da reconciliação. Reconciliai-vos com Deus. Exatamente. Reconciliação. De novo. Ligado, reconciliado. Porque o homem nasce conciliado a Deus. Mas se separa. Precisa reconciliar de novo. Certo? Ligar-se de novo. Reconciliar-se. 20. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Por quê? Por que será? Se ele era o Cristo, por que ele pediu que não? Porque não era o tempo da perseguição ainda. Quando ele começasse a falar claramente que ele era o Cristo, a perseguição se acerraria. Então primeiro ele começa a apresentar o evangelho da salvação, ele começa, né, com o que é a ABC do evangelho, porque quando passa o tempo que ele começa, pode ver que eles começaram a forçar exatamente nessa situação. Né? Quem és tu? Dize-nos, para que a gente fale para quem nos enviou. Os espias iam lá, né, amando os fariseus e saduceus, e ainda entregavam os fariseus. Né? Quem és tu? Dize-nos para que a gente possa falar para quem nos mandou aqui. Terrível. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Está aqui a ligação que ele fez com Jonas. Lembram que ele comentou de Jonas lá na frente, e agora ele mostra, né, qual seria o sinal de Jonas. Lembram que ele comentou lá, né, sobre Jonas, lá no começo, quando a gente falou, nenhum sinal dado senão o sinal de Jonas, né? E aqui ele deixa claro qual era o sinal que eles teriam e que aconteceria, né? E veja que ele, né? Então começou Jesus a mostrar que convinha, ele começou a falar agora o que ia acontecer. E é curioso que ele começa a explicar que ele ia sofrer na mão dos pastores da época, dos sacerdotes, dos padres, e mesmo assim, falando que ele ia sofrer, que ele ia ser crucificado, mesmo assim, quando ele morre, eles ainda, nossa, nós pensamos que ele era o Messias. Terrível, né? Somos nós. 22. E Pedro, tomando de parte, olha só, Jesus agora está mostrando o que vai acontecer com ele, está dando uma profecia, né? Jesus não mentia, Jesus não enganava, tudo que ele falava era verdade. O que Jesus fala não tem que discutir, não tem que querer, sabe, achar que vai melhorar. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo. Imagina. O Papa repreendendo Jesus. Repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti. De nenhum modo te acontecerá isso. Mas quem estava falando isso? Se Jesus está dizendo que vai acontecer e alguém diz que não vai acontecer, quem está falando? Satanás. E isso é engraçado. Porque se você parar para pensar, veja como é perigosa a senda do cristão. 1 minuto de distração e o diabo usou. Pedro, vejam bem, Pedro pouquinho antes disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, quem te revelou isso foi meu Pai. Olha que fantástico, o Pai falando através de Pedro ali. E pouco tempo depois, né? O que aconteceu? Pouquíssimo tempo depois. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendo as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O diabo tem dificuldade com a Bíblia também, claro. Por quê? Por que ele tem dificuldade com a Bíblia, embora ele conheça esse livro como pouquíssimos? Muito bem. O Espírito de Deus não atua nele. E é aí que entra a vantagem do cristão. Por isso que o cristão precisa conhecer a palavra. Mas isso não quer dizer que o inimigo não conheça a Bíblia. E aí ele vai usar para te enganar. Como fez com Eva. Né? Ok?
Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O que quer dizer isso? Como o apóstolo Paulo diz, né? Cada dia morro. Engraçado, né? Eu não sei se é só a minha Bíblia, mas a minha Bíblia não diz: se alguém quiser vir após mim, né? Vá para a igreja que vai ganhar o dinheiro e vai resolver todos os problemas da vida dele. Não, aqui diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me. Sua cruz. Por que sua cruz? Por que eu tenho que pegar a minha cruz? Primeiro, porque a minha cruz é aquilo que vai ser permitido que eu passe. E eu muitas vezes quero pegar a minha cruz e dar para o outro. Eu quero que o outro tenha as mesmas dificuldades que eu tenho. Eu quero que o outro veja as coisas como eu vejo. As lutas do meu irmão não são as lutas minhas. Tem coisa que para vocês é uma luta que para mim não é. Tem coisa que para mim é uma luta que para vocês não é. Tem coisa que para um é mais difícil, tem outro que para o outro é mais fácil. Tem gente, por exemplo, que tem dificuldade com alimentos. Tem gente que tem dificuldade com um certo tipo de alimento, mesmo sabendo que faz mal. O outro fuma, não consegue abandonar o vício. Eu vou lá, eu fumava, eu parei, você é fraco, você vai para o inferno. E começa o julgamento. Cada um tem a sua luta. Essa é a cruz do sujeito, às vezes. Às vezes a gente olha um cristão, ele está sofrendo um monte e tal, ele vai lá para o pastor, não, é que falta fé para você. Acaba de pisar no pescoço do coitadinho. Eu tento imaginar, né, a época de Jó. Realmente, eu queria ver esses pastores modernos falando com Jó. Jó perdeu num dia gado, casa, filhos. Se ele fosse nessas igrejas aí, iam dizer: claro, você não tem fé. Se tivesse fé, você, olha, eu tenho Rolls Royce, eu tenho fazenda, eu estou por cima. E Jó sendo, né, um homem que único naquela geração, porque ele diz: viu, meu servo Jó, justo, como é justo diante de Deus. Jó teve a oportunidade, graças a Deus que suportou, de justificar Deus. Porque o diabo disse: claro, você dá tudo para ele, então tá bom, vai lá. Vamos ver se ele vai me negar. Ele não negou. Fantástico, a história de Jó é uma coisa, né? O pastor Daniel Baranô, né, apresentou um tema de Jó que é impressionante. A gente lê Jó assim e pensa que foi, né? Foi ruim, mas não foi. Foi terrível. Né? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Como é que é isso? Alguém pode explicar isso? Olha que interessante isso. Como é que é? Veja só. Porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim vai achar. Olha, não fale do Papa, porque se você falar do Papa, você corre risco de vida. E é exatamente o que Jesus está falando. Você vai tentar salvar a sua vida não pregando o que tem que pregar. Você vai tentar salvar a sua vida não ensinando o que tem que ensinar. Você vai tentar salvar a sua vida, seu status, para estar de bem politicamente, para estar de bem com todos. E aí você vai perder a tua vida. Porque Deus te chamou para pregar a verdade. E a verdade dói. Tem joio e tem trigo. Se você for para a igreja e pregar o joio, dificilmente você vai ter problema. Mas vai lá e prega o trigo para ver. Começa a sair demônio pelas portas, pela janela e o povo atrás. Jesus chegou na sinagoga. Aleluia, 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 glória, aleluia, aleluia, aleluia. Daqui a pouco Jesus disse: hoje se cumpriu a escritura entre vós. Queriam matar ele na hora. Mudou na hora, o joio já se levantou. Por quê? Porque o diabo se levanta. Se você contar historinha bonita no púlpito, é um problema. Piadinha, tudo certo. Mas prega a verdade, para ver. Vai lá pregar um sermão desse dentro da igreja para você ver. Quanto tempo você fica num púlpito? Pode até ficar, mas não volta mais. Não, por enquanto ainda, né, fica, não volta, mas por enquanto ainda fica. Mas daqui a pouco te tiram, pode ter certeza, é uma questão de tempo. A história vai se repetir. Expulsaram Jesus, não vão expulsar nós. Vão. Eu já fui expulso, né? Então acho que sei o que estou falando.
26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Então ele está falando de perder a alma, tá vendo? Né? Você não quer pregar a verdade por medo de vai perder a alma. Ou seja, você tenta salvar a tua vida física, não falando a verdade. Vai perder a alma e vai perder a vida eterna. Aí cada um tem que pensar, peraí, eu quero a vida eterna ou eu quero essa vida física? O que eu quero? 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas... Peraí, mas a salvação não é de graça? Salvação é de graça, mas o galardão é pelas obras. E as obras demonstram quem eu sou. Um exemplo bem simples. Tem um sujeito andando na tua frente, cai a carteira dele. Você sabe ou não sabe que a carteira é dele? Sabe. Né? Tem uma frase que diz que a ocasião faz o ladrão, não é? Frase. É bíblica? Não. Por isso não vale. E não vale mesmo. A ocasião não faz o ladrão. A ocasião mostra quem você é. Repito, a ocasião não faz o ladrão. A ocasião só mostra quem você é. Então você está indo, caiu a carteira do cara, qual é o teu papel? Chega lá e entregar. Se você pegar a carteira e ficar e dizer achado não é roubado sim, meu amigo. É roubado nesse caso, e você tem um problema seríssimo agora. Porque agora você sabe que você é um ladrão. Desse jeito, sem tirar nem pôr. Porque você roubou dele. 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Como é difícil algumas passagens da Bíblia, né? Veja bem, está João ali, está Tiago, está Pedro, está Mateus, está Marcos, está Lucas. E agora? Como é que nós vamos explicar isso aqui? Veja só, vamos ler? Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, não vão morrer, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Algum daqueles discípulos está vivo? Eu acho que Jesus estava falando nesse momento da transfiguração dele no monte, não era? Perfeito, meu irmão. Exatamente. Exatamente. Porque a transfiguração de Jesus ali foi exatamente um emblema, um sentido figurado de como seria ele indo para o céu. Muito bem, é exatamente isso. Perfeito. Tá bem? Encerramos então. Que Deus nos abençoe a todos e a gente possa realmente fazer com que dia a dia, né, a gente leia a palavra de Deus para que ela, de fato, passe a ser espírito e vida em nosso coração e faça parte da nossa vida. Né? Jesus deixou claro que as palavras são espírito e vida e precisa ser isso para a gente. Né? Espírito, né, trabalhando sempre na mente, quando fala do espírito é muito mais relacionado à mente. Né? E quando fala do coração, é porque você tem que ter a palavra de Deus intelectualmente, mas tem que amá-la com o coração. Por isso que fala do coração, né? A pessoa diz, né? A boca fala do que o coração está cheio, mas não é o coração está cheio, é que o coração é aquilo que eu amo. Eu amo a palavra, eu vou falar do quê? Da palavra. Eu amo carro, eu vou falar de carro. Eu amo casa, eu vou falar de casa, né? Agora, é claro, algum problema gostar de casa, algum problema gostar de casa? Não. O que não pode é amar a ponto de substituí-lo pela palavra. Por isso diz, né? Paulo, nada quis saber entre vós a não ser Cristo e esse crucificado. Paulo certamente tinha seu trabalho secular. Você comprava tendas dele, então ele falava de tenda. Problema de falar de tenda? Nenhum. Mas, né, entre vós, entre cristãos, qual era a conversa? Palavra. Amém? Amém. Coração de tal maneira